E nesta semana ocorrerão vários eventos que podem impactar diretamente o preço do Bitcoin, das criptomoedas e de todos os mercados do mundo. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que está parado aí nos últimos dias, apesar de termos tido informações importantes na última sexta-feira. Também vamos atualizar a análise desses dados macroeconômicos que vão impactar todos os mercados. Vamos atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus amigos, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar o seu comentário aí embaixo, seguir o nosso canal no Telegram e bora lá atualizar a situação do Bitcoin, comentar sobre o que está acontecendo nos últimos dias com o nosso queridinho Bitcoin. E galera, tá chato, né? O mercado aqui tá bem parado, tá? Se a gente pegar aqui desde o dia 23 de maio, a gente não está tendo movimentações relevantes aí no Bitcoin. O Bitcoin parou nessa faixa aqui dos 69, 67 e tá complicado, tá? Mas quando a gente olha aqui do ponto de vista macroeconômico, macroeconômico não, né? Desculpa, do ponto de vista macro, né, da análise gráfica, a gente ainda tem aquele cenário em que o Bitcoin rompeu possivelmente uma bandeira de alta para cima, tá? Padrão altista indicando que o mercado pode subir. E, galera, se a gente fizer uma projeção, tá, nem estou falando de uma projeção muito otimista, não. Estou falando de uma projeção aí moderada do Bitcoin aqui a partir dessa bandeira de alta rompida. A gente tem alvo para o Bitcoin lá nos 90, tá? Só que tem um detalhe, galera. Essa bandeira levou meses aí para se formar, tá? Se ela levou meses para se formar, isso quer dizer que também pode levar meses aí para bater o alvo desse padrão gráfico. E galera, infelizmente esse aqui é o único padrão que eu estou conseguindo ver atualmente no gráfico do Bitcoin, tá? Quando a gente vai aqui para os tempos gráficos menores, gráfico de 1 hora, por exemplo, tá muito difícil de identificar algum padrão muito claro aqui, tá? O mercado realmente está aí muito parado nos últimos dias e a gente também está sem muitas notícias aí ou eventos programados para o mercado de criptomoedas para esta semana, mas para as bolsas americanas, meus amigos, a semana pode ser agitada, tá? Isso porque amanhã, segunda-feira, a coisa já começa a esquentar no mercado, pois teremos a divulgação dos PMIs de maio lá dos Estados Unidos, PMIs industriais, tá? Às 10h45 da manhã, a gente vai ter a divulgação do PMI industrial de maio e às 11 horas da manhã, o PMI industrial ISM, tá? E, galera, importante aqui, tá? Para que a gente tenha uma resposta boa dos mercados, ou seja, para que o Bitcoin, para as criptomoedas e os ativos americanos subam, é interessante que a gente tenha um PMI industrial aí abaixo das expectativas ou pelo menos dentro do esperado, tá? Se a gente tiver um PMI acima do esperado, mostra que o setor industrial dos Estados Unidos se aqueceu mais do que o mercado estava esperando em maio, e se isso acontece, a gente tende a ter um cenário onde os investidores ficam com medo de os juros não caírem em setembro nos Estados Unidos e a gente pode ter aí uma queda, tá? Não vou dizer uma queda forte, que o Bitcoin vai morrer, como algumas pessoas falam, mas uma quedinha meio chata aí, que costuma acontecer quando a gente vê dados macroeconômicos fortes. É o que tem acontecido nos últimos meses, tá? Então, olho nisso. O ideal é que o PMI que vai ser divulgado às 10h45 venha igual a 5,9 ou abaixo, e o que vai ser divulgado às 11 horas igual a 49,8 ou abaixo, tá? Se vier acima disso é um pouco complicado. E não é só amanhã não, viu, galera? Depois aí de amanhã, terça-feira, a gente tem ofertas de empregos Jolets. Quarta-feira, variação de empregos privados ADP de maio, tá? Então, dados do mercado de trabalho são o principal foco dessa semana. A gente vai ter PMI do setor de serviços também na quarta-feira, tá? Depois a gente vai ter PMI e ISM de produtos não manufaturados de maio. Na quinta-feira a gente só tem pedidos iniciais de seguro-desemprego, mas sexta-feira, meus amigos, sexta-feira vai ser um dia tenso, tá? Porque é o dia da divulgação do famoso payroll. Lembre-se, tá? Todo dia em que a gente tiver dados de inflação dos Estados Unidos, falas de dirigentes importantes do Banco Central dos Estados Unidos, ou dados do mercado de trabalho, são dias-chave, são dias em que o mercado pode se mover forte, tá? Na sexta-feira passada tivemos um dado importante, o mercado não se moveu muito. Eu acredito que pelo fato de terem mexido ali nos dados anteriores, tá? Mas no geral, o dado que a gente teve na sexta-feira foi bom para o mercado, tá? O mercado não reagiu bem, mas foi algo positivo aí se a gente pensar na possibilidade
de um corte de juros em setembro. Só que a gente vai ficar sempre nessa, pessoal. Teve corte, teve inflação abaixo do esperado, o mercado começa a se animar, que pode ter corte de juros em setembro. A inflação vem acima do esperado, aí o mercado pode começar a achar que não tem corte em setembro, tá? E a gente vai ficar sempre nessa até chegar setembro e a gente descobrir se vai ter ou não esse corte. Talvez antes a gente já saiba, se a gente vê um comportamento aí previsível dos dados de inflação. E indo aqui para análise de sentimento, a coisa está um pouco chata para o Bitcoin, porque a gente está com um long short ratio ainda muito alto, próximo de 2. Lá na Binance Futures, tá, o que indica que a gente tem aí mais pessoas, as pessoas estão mais alavancadas apostando na alta do que na queda, tá? Mas também a gente teve uma quedazinha no Open Interest aí nas últimas horas, né? Então fica um cenário aqui que ele não está muito favorável, mas também não está muito claro, tá? Eu acho que na High Block a gente consegue ver com mais facilidade onde que o mercado pode ir buscar liquidez. E quando a gente vai aqui para o Liquidation Rich Map, a gente tem uma visão um pouco diferente do que a gente vê no TRDR. Então, o TRDR, galera, ele muda de uma hora para outra, tá? Então, a gente tem que ter uma certa cautela com ele. Mas o que eu estou vendo aqui é o seguinte, temos liquidez abaixo e acima, né, ali no 66 e lá na região dos 70.400, 70.300 dólares, tá? Mas é o que eu estou vendo aqui que o gráfico está mais amarelinho e mais verdinho na região ali dos 70.300 dólares. Então, acredito que as baleias podem jogar o Bitcoin para cima para buscar essa liquidez que está acima do pessoal que está apostando na queda nos últimos 7 dias, tá? Então, eu vejo mais possibilidade aqui de o Bitcoin ir ali na região dos 70 do que dele cair forte, como algumas pessoas estão falando aí para os próximos dias. Tá? No geral, a gente está com o mercado bastante lateral. Tá? No contexto macro do mercado de análise gráfica, a gente está em uma tendência de alta, mas no contexto de curtíssimo prazo, a gente está numa lateralização complicada em que o mercado fica na mesma faixa de preço. Tá? Mas dentro dessas lateralizações é que as baleias costumam aproveitar para buscar a liquidez. Tá? Então eu vejo possibilidade aí de o Bitcoin indo ali nos 70.300 dólares aí nos próximos dias ou horas para buscar essa liquidez. E para mim, aqui no mapa de calor da High Block é onde fica mais claro, onde é mais fácil de analisar para onde o Bitcoin pode fazer o próximo movimento. E a gente tem que dar uma espiada também ali nos gráficos das principais criptomoedas, né? Começando aqui pela Ethereum, pessoal. O que está acontecendo aqui com a Ethereum nos últimos dias, tá? Ethereum, galera, eu vejo aqui que ela pode ter rompido para cima uma cunha descendente, tá? Então seria um sinal de alto. O alvo dessa cunha descendente estaria ali na região dos 4.485 dólares, né? O problema disso aqui é que ela vai ter que chegar perto ali do topo histórico para isso, tá? Mas eu vejo aqui a Ethereum em tendência de alta. A gente está tendo notícias boas para a Ethereum aí nas últimas semanas, tá? Aumentou a possibilidade de aprovação dos ETFs de Ethereum aí lá nos Estados Unidos. O primeiro passo ele já foi dado, o primeiro formulário que tinha que ser preenchido já foi preenchido, tá? Então a Ethereum tá aí em uma trajetória interessante. Nos últimos dias, quando a gente olha aqui gráfico de uma hora, não temos um padrão gráfico muito claro para as próximas horas, para falar, olha, o que vai acontecer com a Ethereum nessa semana, nos próximos dias. Olhando só o gráfico aqui é difícil saber, tá? Porque desde o dia 21 de maio a Ethereum está andando de lado, está em lateralização, está na mesma faixa de preço aí dos 3.800, 3.700 dólares. E nesse contexto em que a gente não tem padrões gráficos novos ali muito claros de curtíssimo prazo, é que eu gosto de olhar bastante aqui para a plataforma High Block, tá? E na plataforma High Block a gente vê que a Ethereum, né, a Ethereum tá com muita liquidez acima, principalmente na região dos 3.900 dólares, tá? Então, 3.920 dólares, então a Ethereum pode dar uma agulhada ali para pegar esse ponto que tem muita liquidez nos últimos dias. Tá? Do ponto de vista gráfico, só temos aquele padrão gráfico. Tá uma situação até parecida com a do Bitcoin, né? No Bitcoin a gente tem uma bandeira de alta gigantesca, enquanto na Ethereum a gente tem um triângulo descendente gigantesco. Triângulo não, tá, gente? No caso, uma cunha descendente gigantesca, dois padrões gigantescos que foram rompidos, estão indicando mais alta, mas quando a gente olha os gráficos de curto prazo, para a gente saber o que pode acontecer essa semana, a gente vê gráficos aí laterais, né? E aí a gente tem que recorrer aqui à análise de sentimento. A análise de sentimento de ambos está indicando que temos liquidez acima, então vejo aí possibilidade do Bitcoin ali nos 70 mil e poucos dólares, a Ethereum vinha aqui nos 3.900 e poucos dólares, tá? Então esse é o cenário que eu estou vendo aí para a semana.
E temos também que olhar aqui para a situação de outras criptomoedas importantes, tá? Para mim, uma das moedas que está me chamando mais atenção em termos de gráfico nos últimos dias é a Binance Coin, galera. Binance Coin tá interessante, tá? Ela tá dentro de um triângulo ascendente aqui. Se ela conseguir romper os $640, se segurem, porque ela pode facilmente ir lá para os $840, tá? Então, Binance Coin segue nessa situação, mas tá uma situação meio parecida com o Bitcoin, né? Tem uma bandeira de alta gigante, a situação do Ethereum tem uma cunha descendente gigante. Então, são padrões que são gigantes, mas por serem gigantes, eles demoram muito tempo para serem rompidos, confirmados e também para alcançar o alvo. No caso do Bitcoin e da Ethereum, já foi rompido, tá? No caso da BNB, a gente está aguardando aqui. Ela rompeu $640. Se ela fizer isso, para mim, pode ficar bastante interessante, tá? Temos que falar de outra criptomoeda aí que estava com gráfico legal nos últimos dias, a Chainlink, né? Chainlink, para mim, pessoal, já bateu o alvo daquele fundo duplo, tá? E por enquanto a gente não tem padrões gráficos novos aqui para montar novas posições na Chainlink, tá? Temos que falar da outra aí também que está sofrendo uma forte especulação nos últimos dias, a Solana, tá? Quando a gente olha o gráfico da Solana, ela não bateu o alvo desse fundo duplo lá na região dos $200, tá? Ela chegou a bater ali nos 188, mas a gente ainda tem o alvo ali nos 200. Ela vai? Eu acho que vai depender agora do Bitcoin engatar um movimento de alta aí nos próximos dias. Então, eu acho que quando o Bitcoin engatar, a Solana volta aí para sua trajetória de buscar os $200, mas enquanto isso não acontecer, fica um pouco difícil, tá? No geral, a Solana agora está na região de suporte, a região dos 160 é a base do fundo duplo, tá? Então, enquanto não romper isso daqui para baixo, a gente segue com o viés de que ela pode ir ali nos $200 facilmente, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, a da Cardano, tá? A da Cardano tá dentro daquele range entre os 50 e os 40 centavos de dólar, tá? Tem que romper um dos dois, tá? Ou ela rompe para cima os 50 para ir buscar alvos acima, ou ela rompe para baixo aqui os 40 para ir buscar alvos abaixo. Por enquanto ela não rompeu nenhum dos dois e tá chato aqui o gráfico da Cardano, tá? Outra criptomoeda aí que a gente não pode deixar de comentar é a Matic, né, que muitas pessoas amam essa criptomoeda, tá numa situação parecida aí com a da Cardano e de outras altcoins, tá? A Matic, ela tá aí dentro desse retângulo, né? E ela tem que romper ou 75 centavos para cima para ir buscar os 85, ou ela tem que romper para baixo aqui os 65, tá? Enquanto ela não fizer alguma coisa, a gente não sabe exatamente qual é a direção da Matic. Algo similar está acontecendo aí com a Polkadot, tá? Que é outra moeda também que o pessoal ama, né? Uma das maiores em market cap. Tá? Quando a gente olha, a Polkadot tem uma resistência ali no 7,50 e o suporte no 6,50. Ela tem que romper ou para cima aqui os 7,50 para ir buscar os 8,70, ou romper para baixo aqui os 6,50 para cair mais, tá? Enquanto ela não fizer nenhum dos dois, fica difícil, tá? Ela fica aqui nesse range chato de lateralização. E galera, por esse vídeo é isso, tá? Não tá tendo movimentos, não tivemos movimentos fortes aí das criptomoedas nos últimos dias, mas no geral eu vejo um viés no mercado ainda altista, tá? Vejo possibilidade de a gente ter algum movimento de subida e eu acho que esses dados macroeconômicos que a gente vai ter nessa semana podem impactar, podem gerar movimentos aí no mercado americano que por sua vez acabam gerando movimentos aqui no mercado de criptomoedas. No mais, desejo a todos um excelente final de domingo, uma excelente semana, um bom descanso e bons negócios. Até mais. Tchau!